Uniclac. Olá, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco dos nossos estudos preparatórios para o concurso do Banco do Nordeste. Vou trabalhar com os senhores o direito civil. E nós começamos a trabalhar o seu edital no último bloco, identificando quem são os sujeitos do direito, identificando a diferença entre personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato. E eu não poderia deixar de tratar dois temas muito relevantes, dois temas que a CESP gosta de cobrar em concursos públicos relacionados aos sujeitos. São eles o início da personalidade e a teoria da incapacidade. No último bloco, nós identificamos que a personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo definidor da pessoa e que garante à pessoa uma proteção mínima por parte do Estado, que se encontra materializada nos direitos da personalidade. Pois bem, uma questão muito interessante relacionada à personalidade diz respeito ao seu início. Isso porque o artigo 2º do Código Civil nos traz a seguinte redação, onde afirma que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Começa do nascimento com vida. Entretanto, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Portanto, a personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Esse texto, em verdade, ele é um tanto quanto contraditório, porque observando o conceito de personalidade, nós temos que a personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Dessa forma, se a personalidade começa do nascimento com vida, como pode aquele que ainda não nasceu ter direitos e direitos que são protegidos por lei? Você consegue enxergar aqui uma contradição? Se a personalidade começa do nascimento com vida, e personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres, como aquele que ainda não nasceu já tem direitos a serem protegidos desde a concepção. Por conta dessa notória contradição no direito civil, existem três teorias básicas, três teorias famosas acerca do início da personalidade. A primeira teoria, teoria natalista, segue o texto da lei. Para a teoria natalista, também chamada de teoria negativista, a personalidade começa do nascimento. Portanto, o nascituro não tem direitos. A personalidade começa do nascimento e do nascimento com vida, de modo que o nascituro não tem direitos a serem resguardados. Por isso, teoria natalista e por isso teoria negativista, pois ela nega a personalidade do nascituro. Tá? Essa teoria decorre diretamente do texto da lei. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. E aí fica a primeira dica para o seu concurso. Se na sua prova questionar qual é o início da personalidade, você vai seguir a teoria natalista, porque é interpretação óbvia da primeira parte do artigo 2º.
Então você vai marcar na sua prova que a personalidade começa no nascimento com vida. Ok? Mas, por conta da contradição, tem outras duas teorias. E a segunda teoria é a teoria concepcionista. A teoria concepcionista, também chamada de teoria positivista, vai estabelecer que a personalidade começa da concepção e não do nascimento, como afirma o artigo 2º. A personalidade começa da concepção, porque se assim não fosse, o nascituro não teria direitos a serem protegidos. Então, a teoria concepcionista determina que a personalidade começa da concepção e, portanto, é uma teoria positivista, porque reconhece a personalidade do nascituro. Essa teoria é a teoria prevalente na jurisprudência. Tá? É a teoria prevalente tribunais afora. No âmbito do judiciário, a teoria mais utilizada é a teoria concepcionista. Por quê? Porque nós temos um sistema amplo de proteção ao nascituro. Nós temos vários direitos do nascituro e, inclusive, eu reservei alguns aqui para vocês. Mas antes disso, o que é nascituro, professor? Diga-nos aqui primeiro o que é nascituro. Nascituro é o ente jurídico ainda não nascido, mas já concebido e dotado de vida intrauterina. O nascituro é o ente concebido, ainda não nascido, mas dotado de vida intrauterina. Inclusive, esse é o ponto, parte final, que diferencia o nascituro de um embrião congelado. Embora o embrião congelado não tenha nascido, mas já seja concebido, ele não tem vida intrauterina. O nascituro é o ente jurídico já concebido, ainda não nascido, mas dotado de vida intrauterina. Muito embora o artigo 2º diga que a personalidade começa do nascimento, a segunda parte do artigo 2º diz que os direitos do nascituro são protegidos desde a concepção. Quais são esses direitos? Vários. Um rol exemplificativo aqui para vocês. O nascituro ele tem direitos da personalidade. Por exemplo, o nascituro tem direito à integridade física, à integridade moral. O nascituro tem direito à proteção pré-natal. O nascituro tem direito a alimentos, os famosos alimentos gravídicos. A mulher ficou grávida, e estando grávida, demanda o suposto pai exigindo pensão alimentícia para o nascituro. Então, o nascituro, ele tem direito a alimentos, alimentos gravídicos. Além disso, o nascituro é considerado herdeiro. Artigo 1798 do Código Civil vai nos dizer que legitimam a herdar as pessoas já nascidas ou concebidas à época da abertura da sucessão. A sucessão ela é aberta no exato momento da morte. Portanto, se eu faleço e deixo a minha esposa grávida, o nascituro, o bebê que está ali na barriga dela, é o meu herdeiro. É meu herdeiro legítimo. E não só herdeiro legítimo. O nascituro ele pode ser um herdeiro testamentário. Exatamente. Você pode fazer um testamento deixando uma herança para o filho que a sua irmã está esperando. Para o nascituro, para o bebê que está ainda na barriga da sua irmã. E se você morrer, ele ainda não tiver nascido, ele é o herdeiro testamentário. Artigo 1799 expressamente diz que eu posso fazer um testamento em benefício de um nascituro. Ah, professor, mas eu não estou pensando em morrer. Mas eu quero, dar aqui algum presente para o bebezinho que a minha irmã está esperando. Então você pode fazer uma doação para o nascituro, não tem problema. Artigo 542 deixa isso bem claro.
E jurisprudencialmente, um detalhe interessantíssimo. Se o indivíduo, se a mulher, ela envolve um acidente de trânsito, e em razão do acidente de trânsito ela perde o bebê, ela faz jus à indenização securitária do DPVAT. Do DPVAT. Então, observem que, muito embora o artigo 2º do Código Civil nos diga que a personalidade começa no nascimento com vida, e repito, você vai marcar isso na sua prova. Tá? Porque muitas vezes na prova é cobrado o texto da lei. Embora a CESP goste de cobrar a doutrina, goste de cobrar a jurisprudência, considerando que o seu concurso é um concurso bancário, é provável que ela fique também no texto da lei. E se na sua prova cair quando que começa a personalidade, você vai dizer que a personalidade começa do nascimento com vida, porque esse é o texto do artigo 2º. Mas é importante você saber que nos tribunais prevalece a teoria concepcionista. Por que prevalece a teoria concepcionista? Porque o nosso direito confere uma proteção muito ampla ao nascituro. Veja, se na sua prova perguntar quando começa a personalidade, você vai marcar que começa o nascimento com vida. Mas se a sua prova questionar sobre os direitos do nascituro, você vai pensar de uma forma bem concepcionista. Você vai dizer, por exemplo, que o nascituro pode ser sujeito de um testamento. Que o nascituro pode ser beneficiário de uma doação? Pode. Não tem problema nenhum. Então, aí você pensa de uma forma concepcionista. Mas, para fechar, tem uma terceira tese. Essa tese ela tem um valor, digamos, doutrinário, que é a tese da personalidade condicional. Para essa teoria, o nascituro é uma pessoa condicional. E aí entendam o seguinte, no direito, condição significa evento futuro e incerto. Evento, futuro e incerto. Isso é que significa condição para o direito. Portanto, quando a teoria da personalidade condicional afirma que o nascituro é pessoa sob condição, ela está dizendo o quê? Que a aquisição da personalidade está subordinada a um evento futuro incerto, que é o nascimento com vida. O nascimento com vida. Então, 3 teorias. Teoria natalista, personalidade começa do nascimento. Ponto. Teoria concepcionista, personalidade começa da concepção. E teoria da personalidade condicional, o nascituro é uma pessoa sob condição. A aquisição da personalidade está subordinada a um evento futuro incerto, qual seja o nascimento com vida. O nascimento com vida. Agora, professor, como é que isso aqui vai cair na minha prova? Mais uma vez, para que você não erre. Se na sua prova for questionado qual é o momento que se adquire a personalidade, porque a lei diz assim, você vai adotar a teoria natalista. E vai marcar ali que a personalidade começa do nascimento com vida. Agora, se a sua prova questionar sobre direitos do nascituro, pense de uma forma concepcionista. O nascituro, ele tem direito à herança, ele tem direito a ser beneficiado por um testamento, ele tem direito a alimentos, ele tem direito a receber doação. Então, pense de uma forma concepcionista. E essa última teoria aqui é apenas para ilustração, doutrinária. Pouco provável de cair na sua prova que tem finalidade bancária. Pouco provável. Você precisa saber que as 3 existem, tem saída, mas na sua prova, se o questionamento for qual a teoria, você vai dizer que é natalista.
E se o questionamento for sobre os direitos do nascituro, você vai pensar de forma concepcionista. Beleza? Ok. Agora, se tem um ponto sobre sujeitos que a CESP é apaixonada, esse ponto se chama teoria da incapacidade. Me permita voltar aqui um pouquinho. Primeiro bloco, nós dissemos que a personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que define a pessoa. Toda pessoa tem capacidade de direito. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direito. Mas nem toda pessoa, eu já dizia, é capaz de fato. A capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, é a aptidão genérica para exercer de forma pessoal os atos da vida civil. É a aptidão genérica para exercer de forma pessoal os atos da vida civil. E essa capacidade, de fato, ela é gradual. Se toda pessoa tem personalidade, e tendo personalidade, tem capacidade de direito, artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres, nem toda pessoa tem capacidade de fato. Portanto, quando nós falamos sobre a teoria da incapacidade, entenda, teoria da incapacidade de fato. Teoria da incapacidade de fato. Porque a capacidade de fato é gradual. Nem toda pessoa tem. E é no âmbito da capacidade de fato que nós vamos encontrar os absolutamente incapazes, que nós vamos encontrar os relativamente incapazes e que nós vamos encontrar os plenamente capazes. A CESP é apaixonada por essa parte da matéria. Por quê, professor? Porque a teoria da incapacidade, ela foi significativamente alterada por uma lei recente, a Lei 13.146 de 2015, finalzinho de 2015. O vacatio legis foi de 180 dias, finalzinho, nos estertores, no apagar das luzes de 2015, foi publicada essa lei, Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O EPD. Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse Estatuto da Pessoa com Deficiência mudou significativamente a teoria da incapacidade. E se é novidade, a CESP gosta. Se é novidade, a probabilidade de cair na sua prova é muito alta. Ah, professor, mas já tem aí alguns anos. Sim, mas ainda derruba muita gente em prova. Ainda derruba muita gente em prova. Primeiro porque, muito embora seja de 2015, é do final de 2015. Então, nós temos pouco mais de 2 anos. Consideramos para o direito como uma novidade, e isso é retratado nos concursos públicos, porque o tema continua a ser muito cobrado, e muito cobrado porque o índice de erro é altíssimo. Mas você não vai errar. Você não vai errar. Porque agora você vai aprender quem são os absolutamente incapazes e quem são os relativamente incapazes. Antes da lei 13.146, o Código Civil dizia o seguinte, antes da lei, tá? Antes da lei, o Código Civil dizia o seguinte, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos
da vida civil. Os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Sabe o que a Lei 13.146 fez com esse artigo 3º aqui? Revogou. Revogou. Revogado. Os incisos foram todos revogados e o caput foi mudado. Foi mudado. De modo que o novo artigo 3º é assim, ó. E agora, muita atenção. Muita atenção. O novo artigo 3º é assim: são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ponto final. Deve colocar uma exclamação aqui. Ponto final. Você percebeu isso aqui? São absolutamente incapazes de exercer. Por que de exercer? Porque eu estou falando de capacidade de fato. Capacidade de fato. Porque toda pessoa, independente da idade, tem capacidade de direito. E porque toda pessoa tem capacidade de direito, o absolutamente incapaz é sujeito de direito. É. Quando nós falamos em incapacidade, estou me referindo à capacidade de fato. Portanto, a capacidade de exercer pessoalmente os próprios direitos. E aí o legislador vai me dizer que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, ponto final. Aí sabe o que a CESP tem perguntado? O sujeito sofreu um acidente de carro e entrou em coma. E, portanto, ele é absolutamente incapaz. Certo? Não, errado. Eu não acabei de dizer que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos e ponto. Ponto final. Não foi uma vírgula. Foi ponto final. O sujeito sofreu um acidente de carro, entrou em coma. Ele era maior de 16 anos? Então, absolutamente incapaz ele não é. Não, não é. O sujeito nasceu com paralisia cerebral, gravíssima, e não consegue exercer quase que nenhum ato sozinho. Ele é absolutamente incapaz? Não, não é. Não é. Não é. Se ele tem mais do que 16 anos, ele não é. O sujeito tomou um tiro, perdeu metade do cérebro. É absolutamente incapaz? Não, não é. Se ele tem mais do que 16 anos, não é. Não existe absolutamente incapaz maior do que 16 anos. Não existe. O único critério que define a incapacidade absoluta é o critério etário, é o critério de idade. São absolutamente incapazes. Os menores de 16 anos, ponto final, não tem mais nenhuma outra situação, não existe nenhum outro critério. Ok? Perfeito. Mas existem os relativamente incapazes ainda. E o rol dos relativamente incapazes também foi mudado. Também foi mudado. Também foi mudado pela Lei 13.146. O artigo 4º do Código Civil dizia: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16, menores de 18 anos. Os ébrios habituais, os viciados em tóxico e os que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido. 3. Os excepcionais sem desenvolvimento
mental completo. E 4, os pródigos. Deixa eu te contar um segredo. O objetivo dessa lei, o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi acabar com um preconceito arraigado na sociedade de que alguém, pelo simples fato de ser portador de uma deficiência, é incapaz. O objetivo do EPD foi esse. O artigo 6º dessa lei vai, inclusive, dizer que ninguém será considerado incapaz pelo simples fato de portar uma deficiência de qualquer natureza, seja cognitiva, física. Ninguém será incapaz pelo simples fato de ser portador de uma deficiência. Não será. Por isso que aqui no contexto dos relativamente incapazes, o EPD influenciou, determinando a revogação de algumas expressões como, olha lá, ébrios habituais, viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm um discernimento reduzido. Isso não. Ninguém vai ser incapaz por deficiência mental. Não vai ser. Os excepcionais. O que é excepcional? Sem desenvolvimento mental completo. Não. Ninguém será incapaz pelo simples fato de ser portador de uma deficiência. Não será, e você precisa guardar isso. Depois do EPD, o novo artigo 4º ficou da seguinte forma: texto atual. Como que é agora? São incapazes, relativamente, a certos atos ou a maneira de os exercer. Primeiro ponto, critério objetivo. Os maiores de 16 anos e os menores de 18. Segundo ponto, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Terceiro ponto, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E quarto, os pródigos. Tem deficiência aqui? Tem excepcionais aqui? Sem desenvolvimento mental completo? Tem? Não tem, né? Não tem. Ninguém será incapaz pelo simples fato de ser portador de uma deficiência. Pode acontecer de alguém, por ser portador de uma deficiência, não ter aptidão para manifestar a sua vontade no caso concreto. Nessa situação, não pela deficiência, mas por causa transitória ou permanente, não poder exprimir sua vontade, ele vai ser relativamente incapaz. Você percebeu? Não pela deficiência, mas por não poder manifestar a sua vontade, por não poder exprimir a sua vontade, por causa transitória ou permanente, o indivíduo vai ser relativamente incapaz. Aquele sujeito que entrou em coma, portanto, é relativamente incapaz. Aquele sujeito que nasceu com paralisia cerebral e hoje tem 30 anos de idade, é relativamente incapaz. Não pela deficiência, mas porque não pode, não tem aptidão para manifestar a sua vontade sozinho. Percebeu? A CESP é apaixonada por essa parte da matéria, senhores. Apaixonada por essa parte da matéria. Por isso é importante você gravar isso aqui. Absolutamente incapazes. Somente os menores de 16 anos. Ponto final. Somente os menores de 16 anos. Ponto final. Relativamente incapazes. Maiores de 16, menores de 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos, ponto, não tem deficiência aqui. E aqui em cima só tem um critério. Idade. Idade. Guardou isso? Você está conseguindo concatenar as ideias?
Nós estamos falando sobre o sujeito de direito. O sujeito de direito, eu dizia, normalmente vai ser uma pessoa, natural ou jurídica. Com relação à pessoa natural, ela é dotada de personalidade, ela é dotada de capacidade de direito, mas a capacidade de fato depende. Depende do quê? Desses critérios. Se tem menos do que 16 anos, aquele adolescente, aquela criança, tem personalidade, tem capacidade de direito. Portanto, pode figurar num contrato. Pode figurar num contrato. Contrato bancário, pode. Porque ele pode ser sujeito de direitos e deveres numa relação jurídica. Afinal, tem personalidade e tem capacidade de direito. O que ele não pode é fazer isso sozinho. Porque ele é absolutamente incapaz. Porque ele é absolutamente incapaz. Incapaz de fato. Se ele é maior de 16, menor de 18, relativamente incapaz. Se é ébrio habitual, viciado em tóxico, se por uma causa transitória ou permanente não pode manifestar vontade, se é pródigo, também não pode realizar os atos sozinhos. Por quê? Porque é relativamente incapaz. Percebeu? Por isso é que, considerando essa regra, nós vamos ter o quê? Pessoal, o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, pode titularizar direitos, pode assumir obrigações. Portanto, o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, pode participar de um negócio jurídico, pode participar de um contrato, pode. Ele não pode fazer sozinho. Para que esse contrato seja válido, a incapacidade de fato terá que ser suprida. Como é que supre a incapacidade? Depende de qual é. Se o indivíduo é absolutamente incapaz, ou seja, se ele é menor de 16 anos, ele pode figurar num negócio jurídico, num contrato, desde que representado. Então, o suprimento da incapacidade absoluta é a representação. Sim. Se ele é maior de 16 anos, menor de 18, ébrio habitual, viciado em tóxico, por causa transitório permanente não pode exprimir a vontade, se é pródigo, ou seja, se é relativamente incapaz, pode participar de um contrato. Mas eu tenho que suprir a incapacidade. E no caso do relativamente incapaz, o suprimento é por meio da assistência. Grava isso. Absolutamente incapaz, representação. Relativamente incapaz, assistência. Professor, e se o absolutamente incapaz não for representado? Se o relativamente incapaz não for assistido? Tranquilo. Se o absolutamente incapaz celebrar um negócio jurídico sem representação, o negócio jurídico é nulo. Nulo. Artigo 166, inciso 1º do Código Civil. Se o relativamente incapaz celebrar um negócio jurídico sem assistência, o negócio jurídico é anulável. Artigo 171, inciso 1º do Código Civil. Percebeu por que a CESP gosta disso aqui? Porque isso aqui dá um nó bonito na cabeça de quem não conhece direito. Toda pessoa tem capacidade de direito, mas nem toda pessoa tem capacidade de fato. No contexto da capacidade de fato, a pessoa pode ser absolutamente incapaz. Se é menor de 16 anos, artigo 3º do Código Civil. O absolutamente incapaz pode participar de um negócio jurídico desde que representado. Se ele não for representado, o negócio é nulo. Mas a pessoa pode ser relativamente incapaz.
Se maior de 16, menor de 18. Se ébrio habitual, viciado em tóxico. Se por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade. Ou se for o caso de um pródigo, relativamente incapaz. O relativamente incapaz pode celebrar um negócio jurídico, desde que assistido. Se não tiver assistência, o negócio é anulável. Anulável. Fechou isso? Fechou. Então vamos ver aqui como é que esses temas já caíram em provas. Primeira questão, né, não é da SESP, mas é uma questão interessantíssima, por isso que eu trouxe para vocês. Veja lá. Ó. A respeito da lei de introdução às normas do direito brasileiro, das pessoas, dos negócios jurídicos, da prescrição e da prova do fato jurídico, julgue o item seguinte. Pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz. Por quê? Porque não pode exprimir sua vontade. Certo ou errado? Errado. Errado. O único critério que define a incapacidade absoluta é o etário, é a idade. Artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Ponto. Ponto final. Próxima questão. Agora uma questão da SESP. A respeito da aplicação da lei civil, da pessoa natural, dos bens, julgue o item. Será considerada absolutamente incapaz a pessoa que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade, caso em que necessitará de representante legal para exercer os atos da vida civil. E aí, certo ou errado? Errado. Errado. Inciso 3º do artigo 4º. Será considerado relativamente incapaz aquele que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. E, sendo relativamente incapaz, precisa de assistência. Precisa de assistência. Será considerada absolutamente incapaz? Que nada. Será considerado relativamente incapaz a pessoa que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade. Caso em que necessitará de assistência para exercer os atos da vida civil. Próxima questão. As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos de idade são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E aí? As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos de idade são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, pessoalmente. Certo ou errado? Certo. Agora sim. Menos de 16 anos, absolutamente incapaz. Ah, professor, mas espera só um pouquinho. Eu sempre achei que a criança era absolutamente incapaz e o adolescente era relativamente incapaz. Essa afirmação não está certa, não? Não, de forma alguma. De acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é criança até os 14 anos. A partir dos 14, adolescente. Então você percebe que são absolutamente incapazes os menores de 16. As crianças são absolutamente incapazes. Agora, os adolescentes até 16 anos também são. Também são. E aí, os maiores de 16, relativamente incapazes. Perceberam? Por isso está correto. As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos de idade são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Mais uma questãozinha da SESP. A pessoa maior de 16 anos, que em decorrência de lesão causada em acidente, entre em estado de coma e, por isso, fique transitoriamente impedida de exprimir sua vontade, será considerada absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Certo ou errado? Errado.
São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Se o sujeito tem mais de 16 anos, sofreu um acidente, entrou em coma, absolutamente incapaz ele não é. Ele é relativamente incapaz. Por causa transitória que o impede de exprimir sua vontade. Artigo 4º, inciso 3º do Código Civil. Perfeito? Com isso, nós acabamos o estudo dos sujeitos do direito. Agora nós vamos ter um bloco rápido sobre o objeto do direito e, em seguida, trabalharemos o tema dos fatos e atos jurídicos. Vamos bater todo esse edital, hein? E você vai gabaritar as questões de aspectos jurídicos. Perfeito? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até as próximas aulas dessa nossa jornada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Clique like.